Hoje nós celebramos, como eu disse, a festa de São Jacinto. São Jacinto foi um sacerdote polonês, viveu no século XII, 1100 e alguma coisa, 1120, morreu no início do século XIII. Era de uma família bem abastada, tinha um tio que era cônego, nasceu em Cracóvia, a mesma terra onde foi Papa o São João Paulo II. Já novo começou a estudar, depois foi para Paris, fez filosofia, teologia, depois foi a Roma e lá conheceu São Domingos de Gusmão, que tinha acabado de fundar a Ordem dos Pregadores, os conhecidos hoje frades dominicanos. E ficou então entusiasmado com a Ordem dos Pregadores. São Domingos tinha ido a Roma para ver o Papa, exatamente para tratar da nova evangelização, a pregação, sobretudo às pessoas mais simples. E São Domingos, então, recebe o São Jacinto, impõe um hábito e ele começa já a pregar. É mandado para o norte, para a Polônia, depois foi mandado para a Rússia, pregou nas regiões dos Balcãs, onde hoje é a Iugoslávia, aquela região ali. Se destacava, depois volta para a Polônia e se destacou exatamente por ser um grande pregador, um grande confessor e um grande cuidador das pessoas. Eram 3 destaques na vida dele. Morreu logo com fama de santidade e pouco tempo depois o seu túmulo já era visitado por muita gente e os milagres aconteciam e foi então canonizado depois do ano 1500. Por que a Igreja nos coloca os santos sempre como modelos e nossos advogados? Porque os santos refletem a glória de Deus. Quando nós vemos a vida de um santo, dizemos como Santo Agostinho: se eles puderam, eu também posso. Se eles conseguiram, também eu consigo. Então os santos são colocados para nós assim na igreja como modelos. Modelos de pessoas que se dedicaram totalmente a Deus. Alguns até tiveram uma vida pregressa muito ruim, mas depois se converteram. E depois da conversão colocaram a sua vida toda a serviço de Deus e a serviço dos irmãos. Os santos são para nós, então, caminhos que nós utilizamos e que a igreja nos apresenta, que refletem a glória de Deus e que nos mostram que é possível nós conseguirmos a vida eterna também, como os santos conseguiram. No Evangelho de hoje, Jesus conta uma parábola, a parábola do servo que espera o seu Senhor. E nos dá alguns conselhos para a nossa vida espiritual, exatamente em vista dessa vida eterna que nós buscamos. E Jesus diz o seguinte: estejam cingidos os vossos rins e em vossas mãos lâmpadas acesas. Isso porque, cingidos os rins, os servos cingiam os rins, amarravam os rins, a cintura, com um pano próprio, para quando chegasse o seu senhor da festa, ele pudesse logo abrir a porta e lavar os pés do seu senhor, para o senhor poder entrar. Lâmpada acesa porque tinha que ter uma lamparina, uma luz, uma candeia, para que quando chegasse o senhor estivesse tudo claro e pudesse receber o seu senhor. E Jesus então pega este costume e aplica a cada um de nós. São Gregório Magno, comentando esse trecho do Evangelho, ele nos diz que, cingidos os rins e lâmpadas acesas, primeiro serve a cada um de nós. O Senhor é Jesus. E cingidos os rins, quer dizer, apertados os rins, significa que nós devemos ter uma vida de penitência, uma vida de mortificação. Nem tudo que nós temos vontade de fazer, nós podemos fazer. Há em nós uma certa desordem, que nós chamamos de concupiscência, que nos puxa muitas vezes para o mal. Nos puxa para a sensualidade, nos puxa para a gula, nos puxa para a vaidade, para a inveja, para a preguiça.
para cólera. Há em nós essas tendências que são desregradas, por isso nós devemos ter sempre uma mortificação para que isso não aflore e não nos leve para o abismo. Nós somos capazes de coisas terríveis se Deus não nos dá a graça. Mas a graça de Deus vai agir, e nós temos que preparar essa graça. Ela vai agir na nossa vida quando nós tiramos os obstáculos. E muitas vezes esses obstáculos são exatamente esse descuido que nós temos na vida espiritual. Nós não podemos descuidar disso. Nós temos uma alma a salvar e temos que nos santificar. A vida do cristão é uma luta, todos os dias. E não podemos parar de lutar. Temos que controlar o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos. Temos que ter essa mortificação constantemente. A criança não é assim, vocês veem, a criança faz o que quer, vai embora, e deu vontade de pular, pula, deu vontade de gritar, grita, deu vontade de pegar as coisas, pega, faz pirraça, enfim. E quando ela é chamada a atenção, mais pirraça ela faz, muitas vezes chantageia os pais, para os pais fazerem as suas vontades. Nós não podemos ser assim, não podemos. Nós temos que ter um autocontrole muito grande, e isso em todos os sentidos. A maturidade humana consiste exatamente nisto, em a pessoa saber o momento de fazer as coisas e ter esse autocontrole. E isso é fruto, isso deve ser um trabalho diário. Quantas vezes vem a tentação de falar uma coisa que não pode falar? Xingar um palavrão, ou falar de uma pessoa, ou revelar um segredo dos outros, ou no ímpeto ofender alguém, ou responder a uma ofensa. Nós temos que ter esse autocontrole. Nós temos que ter um controle, por exemplo, na comida. Senta à mesa e vem comida, e mais comida, e mais comida. E quanto mais gostosa, mais comida. E aquilo faz mal. Não só faz mal ao nosso corpo, mas faz mal também à nossa alma. Então, fazer uma mortificação lá na comida. Muitas vezes até dentro mesmo, quando a gente acorda de manhã, aquela vontade de deitar mais, de bolar para um lado, para ficar lá, e precisa levantar, preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas. E assim a nossa vida deve ter sempre essa mortificação constante. Se nós não nos mortificamos, nós não vamos ser santos nunca. Se nós descuidamos dessa mortificação dos olhos, por exemplo, muitas vezes nós temos que ter o cuidado no que nós vemos. Quantas coisas passam, nós passamos na rua, quantas coisas ruins passam. E nós temos que desviar, porque aquilo vai nos levar a ofender a Deus. A curiosidade, por exemplo, de querer ver tudo, de querer saber de tudo. Nem tudo nós temos que procurar saber. Curiosidade nos ajuda a aprendermos mais coisas, mas temos que saber o que aprender. Temos que escolher bem, eu quero aprender tal coisa ou tal coisa. Porque isso vai ser útil para a minha vida. E não essa curiosidade vã que quer ver tudo, saber de tudo. Isso é mal. Isso é infantilidade. E a maturidade está exatamente, vou ver só aquilo que me faz bem. Quantas vezes nós gostamos, ficamos entusiasmados com uma coisa que estamos fazendo e aquilo está tão bom, uma coisa boa, tão bom um trabalho, por exemplo, né? Mas espera aí, mas eu tenho que estudar, tenho que fazer minhas coisas, outras, tenho que ir lá fazer a comida, tenho que ir lá cuidar do meu filho, ou enfim, tenho que sair para o meu trabalho. Então, nós temos que aprender a nos mortificar. E isso deve ser uma constante na nossa vida. Por outro lado, há coisas que nos incomodam, que nos levam a sofrer. Uma ofensa de uma pessoa, por exemplo, alguém que me está perturbando, ou que está me incomodando, ou uma situação pela qual eu tenho que passar, uma doença, ou uma dificuldade financeira, ou uma calúnia sofrida. Enfim,
Um filho, por exemplo, que não compreende as coisas e que não consegue reagir diante de certas situações. Um esposo impaciente ou a esposa impaciente. Enfim, cada um tem lá as suas dificuldades. Mas nós temos que aprender a lidar com essas contrariedades e saber oferecer essas contrariedades por amor a Deus, como também um sacrifício. Quer dizer, não só eu vou deixar de fazer certas coisas para ter esse autocontrole, como também diante das adversidades, das contrariedades, eu saber oferecer ao nosso Senhor. Isso vai me fazendo crescer na vida espiritual. Quando Jesus fala, estejam cingidos os vossos rins, ele quer dizer exatamente essas coisas. Penitências, mortificações e o espírito de sacrifício diante dos problemas do dia a dia. Nós precisamos ter esse domínio, essa capacidade de no dia a dia saber enfrentar as coisas. E não querer as coisas do nosso jeito, nem sempre é assim. Nós temos que ser realistas, nem sempre é assim. A grande dificuldade que nós temos em obedecer está exatamente em nós queremos obedecer a nós mesmos e muitas vezes às nossas próprias desordens. Mas se o homem não tem essa capacidade de autodomínio, e evidentemente esse autodomínio sozinhos nós não podemos, precisamos da graça de Deus, daí nós precisamos da oração, dos sacramentos, uma vigilância maior. Mas se nós não buscamos esse autodomínio, é impossível ser santo. E é impossível até se salvar, porque no momento de desgraça podemos cair no pecado e aí a situação fica mais difícil, porque um pecado leva a outro. Você começa a cair e cai, depois cai mais um pouco e mais um pouco, quando vê já está lá no fundo do poço. Quem chega ao fundo do poço não caiu de uma vez. Vai fazendo pequenas concessões, até estar lá. Como diz a Sagrada Escritura, um abismo leva a outro abismo. Quando vê que uma pessoa muito importante caiu, está numa queda grande, isso não acontece de uma vez. Ninguém sai de um estado de fervor até um estado de torpor, que é lá no fundo do poço, de uma hora para outra. Vai caindo aos poucos. Deixou de rezar aqui, fez uma concessão acolá, e assim vai. Como também ninguém vai chegar à perfeição, ou vai chegar a um estado de fervor, de uma hora para outra. Vai aos poucos, até chegar lá. Santos não nasceram santos, eles foram formados e foram lapidados por nosso Senhor, a graça agiu neles, mas eles foram reagindo e aos poucos foram crescendo, até chegar lá. Não é de uma hora para outra. E assim nós. Jesus fala que é preciso ter lâmpada acesa na mão. A lâmpada, ela ilumina. Essa lâmpada acesa significa a fé. A fé com as obras. Então, viver a fé. Ter essa... crer em nosso Senhor, crer que Ele pode tudo em nossa vida e, crendo, procurar viver conforme essa fé. É crer nessa pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, eu creio e por causa disso eu vou viver. Foi exatamente aquilo que fez o cego de nascença. Crês, creio, então seja como crês. E ele muda a vida dele. E assim também nós. Então, crer e depois viver. Isso é a luz, a fé é uma luz que nos mostra com clareza todas as coisas. Temos então que pedir a Deus nosso Senhor que nos dê essa luz da fé. Então, cingidos os rins, nossa penitência, nossa mortificação e nas mãos a fé, que vai ser alimentada pela nossa oração, pelo nosso estudo do catecismo, da liturgia espiritual,
leitura da Sagrada Escritura, sobretudo a leitura e meditação do Evangelho, e assim, com a graça de Deus, nós vamos esperar o momento que o Senhor vier para estar conosco, não só aqui na terra, mas para nos levar para o céu, que é a glória que nós buscamos. Então, nesse dia de São Jacinto, grande padre, grande pregador, peçamos a ele que interceda por nós, para que possamos, com a graça de Deus, vivermos segundo a sua lei e alcançarmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.